Oi, gente, tudo bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre os hidrocarbonetos aromáticos, né? Lembrando, certo, pessoal, que hidrocarboneto, pela sua denominação, são todos os compostos orgânicos que obrigatoriamente têm que ter em sua estrutura apenas carbonos e hidrogênios. E por que receber esse nome de aromáticos, tá? Para que vocês possam identificá-lo. Os aromáticos são aqueles que possuem, né, em sua estrutura 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Nesse primeiro exemplo que eu trago aí para vocês, do próprio livro de vocês, tá certo? Ele mostra claramente. Vocês têm aí a fórmula estrutural, onde vocês conseguem visualizar os carbonos, 6 carbonos ao redor, os hidrogênios completando, certo? Porque sabemos que o carbono ele é tetravalente, precisa ter 4 ligações, e nós verificamos que nesse ciclo de 6 carbonos possui ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples, tá? Poderia ser o inverso, professor, onde tem a ligação simples, eu colocar a dupla, e onde tem a dupla, colocar a simples? Sim, desde que seja duplas alternadas. E nós temos aí, ao lado, né, onde ele mostra a fórmula estrutural mostrando carbono e hidrogênio, ou ele pode vir dessa forma aí, que algumas pessoas chamam, né, de ovo frito, mas significa dizer, na verdade, que esse círculo aí ao meio são ligações duplas, alternadas, ou dessa forma como ele está aí desenhado, tá? Com 6 carbonos, o hexágono, com ligações duplas alternadas, simbolizadas por esses tracinhos que aí estão, tá? Existe essa forma de substâncias aromáticas, elas podem ser mononucleares e polinucleares. O que significa, né, essa denominação? Vocês verificam a mono, pelo próprio nome, identificamos que só tem um ciclo aromático, tá? E essas outras aí embaixo, nós verificamos, né, até a fórmula aí mesmo da naftalina que nós temos, né, possui ciclos ligantes unidos entre eles, tá certo? Essa é a diferença entre a mono e a poli, tá? Então, essas substâncias aromáticas, elas são substâncias extremamente perigosas, são substâncias cancerígenas, tá? Para que vocês tenham ideia, essas substâncias aromáticas, elas podem ser expelidas quando a gente vai fazer, por exemplo, um churrasco, né? Naquela fumaça que a gente está colocando ali no carvão ou na madeira, essa substância ela consegue se desprender. E por mais que a gente diga, mas eu faço churrasquinho, é pouco, em casa, etc. Mesmo você fazendo em pouca quantidade, não importa, a produção de aromáticos será a mesma. E outra, gente, ela fica impregnada na carne. Quando a gente come, por exemplo, um frango defumado, um queijo defumado, certo? Toda aquela comida defumada que a gente compra, ela passa por um processo químico, né, no qual ela é exposta a calor, o calor que vem, que é proveniente de quem? Do carvão. E o carvão a gente sabe que é um hidrocarboneto. Então, na sua combustão, ou seja, na sua queima, ele produz esses aromáticos. Por isso que as substâncias que passam por esse processo de defumação, elas são mais escuras na casca, né? Porque elas colam a carne mesmo quando a gente assa no churrasco. Você pode verificar que às vezes ela fica com uma partezinha preta, ou seja, que veio da fumaça, colou ali, a gente vai ingerir. Tá? Então, a forma correta, que infelizmente a gente não faz mais a forma correta, era se vocês embrulhassem a carne para churrasco num papel alumínio. Já tem churrascarias que elas já usam esse procedimento, que é para nos livrar, né, dessa substância, tá? Sim, mas continuando aí, tá? Então, nesse segmento que nós estamos, dos aromáticos, a gente vai começar a inserir, né, algumas ramificações nele. Esses primeiros que vocês verificaram aí, eles não têm nenhuma ramificação, né? Porém, nesse outro segmento, nós conseguimos sim observar na sua estrutura, ó, que eles possuem, né, alguns ligantes fora do ciclo, onde ele vai estar inserido. Então, eu tenho aí metilbenzeno, né?
Benzeno vai ser a estrutura com 6 carbonos. Metil vai ser aquela estrutura que a gente pode classificar, né, como ligante, tá? Ou como simplesmente, em outra linguagem, uma ramificação. Mas sempre lembrando que a primeira colocação, o primeiro prefixo que nós utilizamos é o do metil, etil, que significa uma ramificação. Ele também, popularmente, ele é conhecido como tolueno, tá? Já na figura aí abaixo, vocês verificam, olha ela aí, 1,4 de metil. Como é que a gente faz isso, professora, para contar? Não importa de onde você vai contar. Se você começar da extremidade da direita, 1, 2, 3, 4. Se você começar da esquerda, 1, 2, 3, 4. Sempre vai ser 1,4. Dimetil, porque são 2 metis, benzeno, porque é o ciclo de aromático que nós temos aí inserido, tá? E essa outra substância, essa terceira que nós temos aí, a gente sempre vai começar a ramificação pela ordem alfabética. Só tem um carbono, metil, mas do outro lado tem 2 carbonos. Como é que se chamam 2 carbonos na ramificação? Etil. Então, entre metil e etil, quem é que vem primeiro? O et, né? Então, nós temos etil no carbono 1, 2, metil, benzeno. Essa vai ser a sua estrutura. E dando sequência, vocês vão verificar que existem algumas combinações de pares, né, de posições. Nós temos aí, nessa sequência, né, as laterais nós chamamos de orto, as laterais inferiores, que estão em verde, nós chamamos de meta, tá? E a parte superior de TUX e a parte inferior, que são as pontas, né, tanto a superior como a inferior, nós chamamos de para. Mas, na verdade, onde é que a gente vai poder inserir isso? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, eu não, né? O livro de vocês colocou aí, ó, esse exemplo, né, onde vocês têm 1,2 dimetilbenzeno. Eu, basicamente, acho muito mais fácil colocar essa primeira nomenclatura IUPAC, né, que é o do Instituto de Química Pura e Aplicada. Porém, alguns livros, algumas questões do Enem, né, para complicar a nossa vida, vai usar o orto, o meta e o para. Então, ele colocou aí para vocês, ortodimetilbenzeno. Então, se ele usou orto, o que a gente vai verificar? Que é a parte lateral superior, certo? A minha ponta foi X e o meu lado foi orto, tá? Se a minha ponta tiver lá, que é aquele X, CH3, mas ele for na parte inferior, ele vai ser meta. E se ele for ponta com ponta, ele será para. Olha aí o exemplo que eu acabei de dar para vocês, ó. A ponta superior, né? Que aqui no nosso exemplo a gente vê o X, tá? CH3, que é o nosso metil. E na parte inferior eu tenho o meta. Então, eu tenho metadimetilbenzeno, ó. De vermelho, orto, que foi o primeiro exemplo. A parte verde, o meta, certo? Ficou alguma dúvida aí, galera? Qualquer coisa, manda no meu zap, tá? Então, ó, os números que as substâncias que nós vimos anteriormente, certo? Os tipos de compostos aromáticos, né? Que podem ser poli ou mono, ou também considerados de condensados, monocondensados e policondensados, como também mono e o poli, que significa a quantidade, um ciclo aromático, e o poli, mais de um ciclo aromático, tá certo? E dando continuidade aí, ó, vamos usar no exemplo que nós tínhamos, X em cima e a ramificação embaixo. Então, orto, meta, para, certo? Ó, laterais superior, orto, inferior, meta, e a pontinha de baixo, né? Nós vamos chamar de para.
Você pode chamar aí a substância, se eu pedir só para que você dê a nomenclatura, 1,4 dimetilbenzeno, ou simplesmente para dimetilbenzeno, segundo a nomenclatura e o PAC, tá, gente? Como é que essa questão pode ser aplicada? Ó, tem esse exercício aí resolvido para vocês, né? E que ele pede, muitas vezes é o que vai realmente acontecer, ele pede a nomenclatura oficial ou a nomenclatura segundo aí o PAC. E lembrem, a gente sempre vai começar a colocar a ramificação por ordem alfabética. Então, a primeira coisa aí é que vocês identifiquem. Tem um em cima, a primeira, só tem um carbono, MET. Do outro lado, outro carbono, MET. Onde tem 3 carbonos, MET, ET, prop. Então, ele se chama propil. Metil, metil, propil. Vamos colocar agora a numeração, tá bom? Então, eu vou começar da minha extremidade superior. 1,2 dimetil. No carbono 3, tá lá, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho propil e o meu ciclo de 6 carbonos com ligações duplas alternadas nós chamamos de benzeno. 1,2 dimetil, 3 propil, benzeno, que é a nomenclatura correta da substância, certo? E para nós finalizarmos, né, a nossa aula, tá, de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí, ó, sobre os haletos orgânicos. Quando a gente estudou a química lá do primeiro ano, na tabela periódica, vocês viram, eu acho que vocês lembram, a penúltima família da tabela periódica é a família dos halogênios, né, que tem cloro, flúor, iodo, astato. Então, todos aqueles elementos, eles são classificados de halogênios. Então, quando a gente fala haletos orgânicos, são formadores de sais orgânicos. São os elementos que vão estar inseridos lá na família 7, tá ok? Então, os haletos orgânicos são compostos derivados de hidrocarbonetos, né? E um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos, ou seja, eu tenho na minha cadeia carbônica, eu sei que ele tem lá ao redor 6 carbonos com ligações duplas alternadas, e eu sei que para completar cada pontinho, cada carbono daquele tem um hidrogênio. Então, eu retiro um hidrogênio e coloco lá ou um cloro, ou um flúor, ou um bromo, ou um iodo, ou seja, um elemento da família 7A, a penúltima família da tabela periódica, tá? Isso nas cadeias aromáticas. Mas ele pode também, os haletos, vir inseridos nas cadeias normais, as cadeias cíclicas, pode também, certo? Como, por exemplo, vocês vão verificar aí, ó, essa substância. Eu tenho, primeira coisa que a gente vai observar aí é a cadeia principal. Cadeia principal, ela contém o quê? 4 carbonos. Qual a extremidade que eu vou contar? A primeira, 1, 2, 3, 4, ou eu vou começar do final para frente? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou pensar. Qual foi a extremidade mais próxima da minha ramificação? A segunda. 1, 2. Vocês vão verificar que no carbono 2 eu tenho uma ramificação de bromo, que é o BR. Então, por isso que ele vai ter aí na sua nomenclatura 2 bromo butano. But, porque nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, manda lá no meu privado. Eu vou passar agora uma atividade para vocês, tá bom? Um beijo a todos, um abraço e até breve.